Olá, este é o Poder 360 Entrevista e o convidado de hoje é o diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica, André Pepitone. André Pepitone é engenheiro civil e nasceu em Maceió, mas a família vem do sertão da Paraíba. Pepitone veio para Brasília aos 17 anos para estudar na UNB. Servidor de carreira, trabalha na ANEEL há 19 anos. Em 2010 passou a integrar a diretoria e desde o ano passado comanda o órgão regulador por um mandato de 4 anos. Diretor, muito obrigada por estar aqui no estúdio do Poder 360. Começo perguntando para o senhor. Em 2019, os consumidores vão pagar 17 bilhões para cobrir os custos dos subsídios no setor elétrico. O que pode ser feito no âmbito federal e regulatório pela ANEEL para reduzir esse peso na conta de luz? Obrigado, é uma alegria estar aqui com vocês no Poder 360. De fato, estamos vivendo um momento crítico na tarifa de energia. A conta de luz que se apresenta para o consumidor de energia é elevada. E ações precisam ser tomadas, ações que envolvem uma agenda multilateral. Diversos atores precisam ser integrados para que a gente consiga uma desoneração efetiva da conta de energia. E um dos principais pontos nesse sentido é a questão do subsídio. O subsídio na conta em 2019 é de 20,2 bilhões de reais. Como a conta CDE é um caso de usos e fontes, nós temos alguma receita, o que leva a tarifa ao valor de 17 bilhões de reais. Um grande número que se tem no setor é que cada bilhão de real representa 0,6% na tarifa. Então a gente observa que a conta de subsídio ela é alta. Quando a gente for olhar a justeza de cada subsídio, a gente for olhar a natureza de cada um deles, cada um se revela adequado, se encontra uma razão de ser. Entretanto, quando se avoluma na conta de energia, a gente alcança um valor que tem que ser pago por todos os brasileiros de 17 bi, e no momento em que essa conta está alta. Em dezembro do ano passado, o governo editou um decreto que já começa a dar um sinal nesse sentido, em que se retira o subsídio rural e também do serviço público de água, esgoto e saneamento ao longo dos próximos 5 anos, a uma razão de 20% ao ano. Essa conta deve variar em torno de 4,5 bilhões de reais. Já é uma medida efetiva, objetivando essa redução do subsídio. Agora, um ponto que eu advogo é que não cabe ao regulador avaliar a adequabilidade ou não do subsídio. Essa é uma atribuição de política pública. O que a gente pondera é que subsídios exógenos ao setor elétrico, à conta de luz, não deve ser recolhido do consumidor ao final do mês. Então, esse subsídio ele não deve fazer parte da conta de energia. O senhor falou do decreto publicado no final do governo Temer. O ministro de Minas e Energia, Almirante Bento Albuquerque, já afirmou que o novo governo pode rever esse decreto. Gostaria de saber se a ANEEL está participando dessas discussões e qual a opinião do senhor sobre essa possibilidade de rever essa medida. De fato, a edição desse decreto, no final do ano passado, promoveu um grande debate no Congresso Nacional. E em parceria com o Ministério de Minas e Energia, por meio do ministro Bento, no qual temos um canal de comunicação constante, nós apresentamos os cálculos e um ajuste será feito. O decreto, muito bem elaborado, retirava o subsídio paulatinamente, ou seja, ao longo de 5 anos, 20%. Entretanto, no decreto, ele vedava a cumulatividade do subsídio do rural e o do irrigante, de tal sorte que, para o pequeno produtor rural, a retirada do subsídio tinha uma relevância percentual no desconto, considerando que o desconto do irrigante é em torno de 90% e do rural na casa dos 10%. Como não poderia ter acumulatividade, então num primeiro ano era alto percentual. E o governo nas reuniões que tivemos, deve reeditar o decreto retirando a vedação da cumulatividade, mantendo então o que é racional, a redução do subsídio ao patamar de 20% ao longo dos próximos 5 anos, entretanto, permitindo a cumulatividade entre o consumidor irrigante e o rural. Essa deve ser a novidade. Além desses benefícios, por exemplo, o setor agrícola, os
subsídios também, tem subsídios para, por exemplo, programas sociais e pessoas carentes. Tem alguma mudança nesse sentido de tirar recursos desses setores? Não, o programa da tarifa social é um subsídio que, digamos, é inerente ao setor elétrico e não há nenhuma iniciativa no sentido de reavaliar esse subsídio. Agora, nós temos subsídios também que são concedidos às fontes renováveis de energia, ao desconto de 50% no fio, tanto para o consumidor que compra dessas fontes, quanto para as fontes propriamente dita. E esse subsídio ele se revela elevado. E ele é concedido para as fontes que já alcançaram sua maturidade tecnológica. Então, nesse ponto, a gente questiona se não seria o momento de a gente reavaliar a adequabilidade desse subsídio. Até mesmo porque a lógica da tarifa de transmissão e de distribuição é pelo uso da rede, em uma medida simplificada. Então, quanto mais alta a tensão, eu menos uso a rede, a tarifa é mais baixa. Quanto mais baixa a tensão, eu faço maior uso da rede, a tarifa fica mais alta. E para o consumidor que compra da fonte renovável, como ele está na tensão mais baixa, os 50% de desconto no fio se revela um valor de 2.500 bilhões de reais. É um patamar elevado e que chegou-se o momento de discutir com a sociedade, o próprio Congresso, considerando que ele está estabelecido em lei, a adequabilidade desse subsídio para os dias atuais. Tem alguma medida de fiscalização da ANEEL na concessão desses subsídios? A ANEEL fiscaliza todos esses subsídios. Nós iniciamos agora, a partir de janeiro deste ano, de 2019, um verdadeiro pente fino para identificar todos aqueles que estão usufruindo do subsídio. A gente precisa garantir que quem usufrua do subsídio é aquele consumidor que tenha a legitimidade estabelecida na lei para tanto. Então, nós estamos avaliando, começamos um trabalho grande com o irrigante, com o consumidor rural e todos os demais para avaliar se de fato todos têm a prerrogativa de usufruir do subsídio. Qual é o tempo para terminar essa fiscalização que foi começada nesse ano? Esse trabalho é um trabalho de médio prazo. Ele exige reavaliar todo o cadastro. Nós fizemos uma reanálise do cadastro do consumidor da tarifa social recente. E esse cadastro agora vem sendo analisado com constância. Entretanto, os outros subsídios, eles tinham uma base histórica muito antiga e a gente começou esse trabalho. Esse trabalho vai exigir o envio de documentação, outorga, licenciamento, quando for o caso, e até mesmo inspeção in loco do consumidor. Então, nós iniciamos esse trabalho que vai se desenvolver ao longo dos próximos 3 anos. Mudando um pouquinho de assunto, outra coisa que também pesa no bolso do consumidor é a taxa adicional paga via bandeira tarifária. No final de fevereiro, a agência propôs aumentar um pouco esse valor. Gostaria que o senhor explicasse o porquê que o consumidor deve pagar mais caro a partir de agora. Perfeito. O mecanismo da bandeira tarifária, ele surgiu em 2015 e é uma resposta regulatória para um problema que nós tivemos em 2013 e 2014. Quando nós elaboramos ou calculamos a tarifa de energia, fazemos uma projeção do que vai acontecer ao longo dos próximos 12 meses. Então, se avalia o quanto que vai ser gasto por aquela distribuidora para adquirir energia para atender o seu mercado e esse valor, então, é incorporado na tarifa. Até 2013, tudo ia muito bem. No final dos 12 meses, a gente fazia uma avaliação e o erro era pequeno, o 2% para mais ou 2% para menos. Se fosse para mais, isso seria devolvido ao consumidor abatendo o custo do período seguinte. Se fosse para menos, isso seria passado para o consumidor para pagar nos 12 meses seguintes. Entretanto, com essa dificuldade hidrológica que nós estamos vivendo já há alguns anos, esse problema se asseverou em 2013. Em 2013, houve um déficit de 15 bilhões de reais nas tarifas de energia para fazer frente aos custos. Então, foi feito um empréstimo da conta CDE, que repassou esse recurso. Em 2014, esse problema se agravou e a conta chegou ao montante de 40 bilhões de reais. Por sinal, ela vai ser amortizada até agora, abril de 2020. Então, para evitar que acontecesse problemas como esse, veio o remédio regulatório,
que é a bandeira tarifária. Então, a gente coloca na tarifa um patamar para cobertura em condições ideais e, à medida que as térmicas vão sendo acionadas, esse custo é rateado entre os consumidores mês a mês, por meio da bandeira amarela, por meio da bandeira vermelha patamar 1 ou patamar 2. Então, o instrumento da bandeira ele tem dois objetivos. Um muito interessante que faz com que o consumidor tenha um certo protagonismo na tarifa de energia, dá um empoderamento para o consumidor, na linha de informar para o consumidor que naquele mês nós estamos com térmica a um certo patamar de custo despachado e que o consumidor tem que é facultado a ele tomar todas as medidas necessárias para reduzir o seu consumo de energia, até para permitir que a conta não fique tão alta no final do mês. No modelo anterior, antes de 2015, a gente não dava esse sinal efetivo ao consumidor. Essa conta era acumulada e no final dos 12 meses tarifários se apresentava de uma única vez para o consumidor. Agora não. Agora o consumidor tem a oportunidade de não só conhecer mensalmente o custo de geração vigente no país, como também responder a esse custo, além de se arrecadar um recurso para se fazer o pagamento aos geradores, evitando um problema financeiro das distribuidoras. Então, em outras palavras, a bandeira tarifária ela não é um custo, um aumento de custo para o consumidor. Esse custo sempre existiu. O que a bandeira tarifária faz, ela desloca o momento da cobrança desse custo. Antes era no final do mês, agora não. Agora é no mês a mês, com a vantagem de dar também um sinal econômico para o consumidor. Por que a ANEEL propôs um aumento do valor agora? Nós estamos com a audiência pública aberta para se avaliar os patamares de bandeira ao longo dos próximos 12 meses. Nós avançamos na metodologia na linha de que a bandeira antes era estabelecida sempre no começo de janeiro. Agora, até por uma questão mais operacional, deixamos para estabelecer o valor da bandeira ao fim do período úmido, onde a gente vai ter a melhor ciência de como é que está o armazenamento dos reservatórios e o quanto de térmicas que necessitará ser usado. Então, nesse primeiro momento, para a audiência pública, como o mês de janeiro foi um mês hidrologicamente muito ruim, ou seja, do ponto de vista de hidrologia, nós perdemos, foi um mês perdido, o mês de janeiro. O mês de fevereiro nós tivemos 2 semanas muito ruins, as 2 primeiras semanas, entretanto as 2 segundas semanas de fevereiro já se revelou um pouco melhor, essa chuva apareceu. E nós estamos aguardando o mês de março, estamos vivenciando março. Então só ao final de março a gente vai ter como estabelecer com precisão o valor da bandeira, das cotas da bandeira. Entretanto, para discutir com a sociedade a audiência pública, nós precisávamos apresentar um valor. E considerando esse cenário hidrológico, digamos assim, que não foi muito favorável em janeiro, ensejou aumentar 50 centavos na bandeira amarela, na vermelha patamar 1 e na vermelha patamar 2, R$1, que pulou de 5 para R$6, o que está em audiência pública, mas nós, de novo, acho importante a gente aguardar o final de março para então debatermos um valor concreto para o patamar da bandeira. Algumas pessoas do setor elétrico estimam que a gente vai ter bandeira vermelha 2, que é o patamar mais caro, por mais tempo nesse ano. No ano passado foram por 5 meses. Como o senhor vê isso? O senhor acha que vai ser necessário ativar a bandeira vermelha 2 por mais tempo? Veja, há um grau de subjetivismo elevado na expectativa de se estabelecer a bandeira. Havia uma expectativa muito grande que já fosse vermelha agora em fevereiro. Não foi, nós temos o modelo. O modelo está bem calibrado, ele leva em consideração o preço do PLD, armazenamento de reservatório, de tal sorte que nós estamos com a bandeira verde em janeiro, em fevereiro e agora em março também. E ao final do março vai nos ajudar a presumir melhor como é que vai ficar ao longo do restante do ano, porque nós ainda estamos no período úmido do país, ainda aguardamos as águas de março e abril também, é muito provável que abril também ocorra chuva. Então, falar de bandeira agora, nesse começo de ano, ao longo dos próximos 12 meses, eu diria que ainda é precipitado. Ótimo. Nos últimos 2 anos, a ANEEL aprovou reajustes altos para as contas de luzes, acima de 2 dígitos em alguns casos. Queria que o senhor explicasse um pouquinho por que os reajustes são tão altos e o que esperar desse ano. De fato, o ano de 2018 foi muito desfavorável, pelo fato
de que no ano de 2018 nós tivemos que incorporar nas tarifas de energia o custo das térmicas que foram acionadas em 2017, diante de um período hidrológico muito adverso que vivenciamos. E tivemos um outro fator para aquelas concessionárias do Sudeste e do Sul e do Centro-Oeste, que recebem cota parte de Itaipu. Nós tivemos também a questão da variação do dólar. O dólar que foi estabelecido na tarifa em 3,20 se revelou como 3,80. Então ficou um déficit muito grande a ser coberto. Isso fez com que no final de dezembro de 2017 nós tivemos um déficit de 4,5 bi na tarifa de energia, para custear a geração de energia. E esse valor foi passado nas tarifas ao longo de 2018. Então isso fez com que, em grande medida, a tarifa de 2018 fosse elevada. A média nacional foi em torno de 15%. Agora, pontualmente, nós tivemos valores muito mais altos que esses 15%. Agora, entretanto, agora para 2019, nós estamos na expectativa de um cenário melhor. Primeiro, com o refinamento do instrumento da bandeira, que recolhe melhor esses recursos ao longo do mês a mês. Por exemplo, nós finalizamos dezembro de 2018 com um déficit apenas de 0,5 bi, diferente do cenário do ano anterior, que foi 4,5 bi. Isso distensiona bastante o custo da energia, o que impacta sobremaneira na tarifa. Na tarifa de energia, um dos valores que mais impactam é o custo da energia, com a média Brasil de 40%. Então, associado a isso e a um dólar que já está cotado a 3,80, e a tendência é que ele fique estabilizado ou então reduza, nós não vamos mais ter esse elemento que pressione a tarifa. E a nossa expectativa é que esse ano de 2019 o processo seja um pouco melhor equilibrado. Até porque também esse financeiro que entrou na tarifa em 2018 para custear a energia de 17, ele não faz parte da base econômica, ele entra como financeiro e permanece na tarifa por apenas um ano. Então ele está sendo retirado agora das tarifas. Então as concessionárias, muitas delas já começam um processo tarifário com um negativo entre 7% e 8%. Então tudo indica que ao longo de 2019 esse patamar vai ser mais equilibrado. Agora o ano começou em Brasília, né? Passou o carnaval, o Congresso começa a funcionar. Tem algumas pautas do setor elétrico lá no Congresso. Por exemplo, tem uma expectativa do governo na aprovação do projeto de lei que trata da judicialização no setor elétrico. Qual o impacto dessa aprovação, dessa medida no setor? Hoje é uma medida muito importante que tramita no Congresso, é a solução do GSF. Tramita no Congresso hoje o projeto que resolve a questão do risco hidrológico, que no setor é conhecido como GSF. É um processo importante, pois vai acabar com a judicialização e, mais do que isso, vai destravar a Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, tendo em vista que as liquidações, em grande medida, elas estão sobrestadas em função de decisões judiciais. A ANEEL está preparada, a medida, uma vez aprovada no Congresso, vai ensejar algumas ações regulatórias, e a agência já está com esses atos praticamente prontos. Uma vez que é aprovada a medida no Congresso, a gente possa iniciar de imediato as audiências públicas, para que num período de até 90 dias nós tenhamos a regulamentação, que depende da ANEEL, toda aprovada, de modo a deixar essa questão da judicialização, essa questão do GSF ser coisa do passado. Qual é a previsão para resolver todo esse problema? Olha, uma vez aprovada a medida no Congresso, a gente precisa de 90 dias para finalizar o processo regulatório, considerando que vamos abrir audiência pública por 45 dias, analisar as contribuições, depois submeter à deliberação final o texto da regulação, e estamos presumindo em média 15 dias para que as contas sejam feitas pela CCE. Entendi. O governo anterior não teve força política para seguir com a reforma do marco regulatório do setor. O senhor acha que esse texto tem que voltar a ser discutido com os agentes do setor elétrico ou esse governo deve dar prosseguimento nessa reforma? Olha, o marco regulatório do setor é um avanço importante. Eu apontaria dois temas como os mais relevantes. O primeiro é a questão da abertura do mercado livre. Ele traz a eficiência
para o mercado. Entretanto, a abertura do Mercado Livre ela só pode ser endereçada de uma maneira mais arrojada, considerando que também nós tenhamos bem endereçado a questão de como que vai se comportar a expansão da geração do país, porque hoje a expansão da geração está toda lastreada no mercado regulado. Na medida em que eu avanço com o mercado livre, nós temos que fazer com que o mercado livre também seja responsável, em uma certa medida, pela expansão da geração, pela garantia da expansão da geração. E esse trade-off deve ser feito, o projeto ele já endereça na linha de que se seja cobrado o encargo do Mercado Livre para fazer frente à participação da expansão da geração, é a questão do lastro e energia, mas esse tema especificamente precisa ser melhor detalhado. E temos outros temas também importantes que buscam trazer eficiência para as transações do setor elétrico. É possível fazer essas mudanças estruturais sem o aval do Congresso? Não, se são como projeto de lei, em grande medida, aquilo que pode ser feito sem o aval do Congresso, a gente já está estudando. Tanto a ANEEL, em parceria com o Ministério de Minas e Energia, nós estamos avançando em muitos eventos. Entretanto, alguns deles dependem de lei, e o que depende de lei tem que ser tratado no Congresso Nacional. O Ministério de Minas e Energia publicou um calendário dos leilões de energia neste ano. Gostaria de saber se essa previsibilidade das rodadas aumenta a possibilidade de termos leilões bem-sucedidos e também de atrair mais investidores. Com certeza, uma das coisas como regulador que mais defendemos é a transparência e a previsibilidade. E o poder concedente, o Ministério de Minas e Energia, ao editar essa medida, acenou dessa maneira para o mercado, mostrando a transparência e dando previsibilidade. Isso faz com que os agentes possam se programar, o que é importante porque certamente vai elevar o nível de competição. E com essa elevação do nível de competição, em última instância, a gente vai alcançar uma tarifa menor para o consumidor de energia elétrica. Diretor, nos últimos leilões a gente vê uma mudança no perfil do parque gerador. A gente viu grande destaque nas fontes renováveis intermitentes, eólica e solar, mas ao mesmo tempo a gente vê que os reservatórios das usinas hidrelétricas não atingem os níveis esperados. Gostaria de saber como se preparar para essa mudança. Olha, nós estamos de fato tendo uma transformação no país no que diz respeito à geração. Primeiro que eu apontaria é a diversificação da nossa matriz, que antes, até 2000, 2001, era 100% hidráulica. E a partir daí, diante de um forte empenho do governo federal, a gente começa a observar essa diversificação. Atualmente, nós temos uma forte presença de usinas eólicas. Nós estamos vendo também o nascedouro da usina solar nos balanços energéticos de operação do ONS, que são divulgados na internet dia a dia. A gente já começa a observar a participação de energia solar do Nordeste, agregando valor à geração do país. Agora, como você bem pontuou, é geração intermitente. Essa geração intermitente, ela traz alguma dificuldade para o... Não diria dificuldade, traz desafios para o operador do sistema, para o ONS. O ONS tem que mudar a forma de operar o sistema, de tal sorte a melhor fazer uso dessas fontes intermitentes, de maneira também a apresentar o menor custo para o consumidor. E com essas fontes renováveis, é importante também que se avance com fontes de base, como geração hidrelétrica ou então térmicas a gás. A conjunção dos dois fatores, do avanço das renováveis com geração de base, é que vai permitir solidez na operação do sistema elétrico. Aproveitando que o senhor falou de térmicas na base, o ministro da Economia, Paulo Guedes, falou recentemente que o governo federal, estadual e a Petrobras têm articulado para conseguir baixar a energia em até 50% para todos os consumidores, inclusive a indústria, por meio de acesso aos dutos, gás natural. O senhor acha que isso é possível? O que tem que ser feito nesse setor? Olha, a política de desoneração tarifária é algo que perseguimos continuamente, ou seja, no nosso dia a dia a gente está sempre buscando ações para desonerar a tarifa, porque como nós podemos avaliar, a tarifa de energia está alta e está além do poder de pagamento do brasileiro.
Então precisamos de ações concretas. E eu vejo que podemos, o que eu chamo de um tripé da desoneração da tarifa. O primeiro é centrar ações para reduzir o custo de geração. O custo de geração do Brasil é alto, ou seja, como nós estamos num período hidráulico adverso, os reservatórios baixos, precisando cada vez mais das térmicas, as térmicas contratadas no sistema hoje têm um custo elevado. Mas temos um cenário de saída. Em 2023 está vencendo 3.500 megawatts de contrato de térmicas acima de R$ 800, que podem ser substituídas por geração mais barata. O outro ponto é a política pública, o subsídio, que onera a tarifa e pressiona a tarifa e traz peso para a tarifa de energia. E o terceiro ponto é o ICMS cobrado pelos governos dos estados. Então, numa ação multilateral envolvendo o governo federal, com a questão do custo da energia, o Poder Executivo, o Congresso Nacional com a avaliação dos subsídios e o governo estadual com uma política mais moderada de ICMS, a gente vai conseguir efetividade sim na desoneração da tarifa de energia. Outros países, como por exemplo a Austrália, já está investindo em grandes parques de baterias para armazenar a energia das fontes renováveis. Isso pode ser feito aqui no Brasil? Já tem algum plano nesse sentido? Isso é o pacote de inovação que se acena do ponto de vista mundial e que nós estamos recepcionando no Brasil. A ANEEL já lançou uma consulta pública no que diz respeito à questão das baterias, do storage. Hoje ela ainda tem um custo elevado, mas à medida que vai ganhando penetração mundial, como o exemplo australiano que você citou, esse custo vai caindo. Cito aqui a questão da energia solar. Coisa de 5, 6 anos atrás, o painel solar tinha um valor. Hoje esse valor caiu substancialmente, permitindo ser utilizado por todos, ou seja, alcançou um valor competitivo. E esse mesmo roteiro deve ser traçado pelo storage. Então nós estamos atentos, nós temos uma regulação estabelecida e nós temos P&D, pesquisa e desenvolvimento avançado na linha do armazenamento de energia. Alguns dados da Anfave apontam que há uma demanda crescente por carros elétricos. No ano passado foram quase 4.000 carros vendidos. Isso significa um aumento de 20% em relação a 2017. Como a ANEEL está se preparando para lidar com a questão de infraestrutura de abastecimento, os eletropostos, e como lidar com essa demanda crescente? Essa é a modernidade que está chegando. O veículo elétrico, o armazenamento, o medidor inteligente, a rede inteligente de energia. O veículo elétrico vai ser uma realidade no nosso setor. E a ANEEL tem uma missão, o nosso papel é criar condições para recepcionar a inovação, para que a inovação se instale no nosso setor elétrico brasileiro e, com isso, traga eficiência e redução de custo. Então, o papel do regulador é criar condições para que essa inovação seja abarcada no país, mirando sempre na modicidade tarifária. Então, nós temos regulamentos, já realizamos audiência pública sobre os eletropostos, as coisas estão bem avançadas e a agência está na vanguarda desse processo. Agora, lembrando que nós não vamos sinalizar por algum tipo de tecnologia, de maneira alguma. A gente cria condições para que a inovação avance, adentre no nosso setor e nós buscamos com isso eficiência e essa eficiência que vai gerar redução de custo e ajudar, sim, a gente a alcançar a tão esperada modicidade tarifária. Muito se fala em retomada da economia. Gostaria de saber se o sistema elétrico atual está preparado para uma demanda crescente de energia elétrica no país. O sistema elétrico atual ele é robusto. Nos últimos 2 anos, 2018 e 2017, nós agregamos ao nosso setor em torno de 7.000 megas. Agora, em 2019, a previsão é que algo em torno de 6.000 megas também sejam incorporados ao setor. Nós temos uma agenda de investimento de 2018 a 2023 que leva a 100 bilhões de reais de investimentos no setor elétrico, algo em torno de 23.000 megas que serão instalados. Então, com essa pujança, nós estamos preparados para receber o crescimento econômico da economia. Tem alguns pontos difíceis de tratar no setor elétrico.
como por exemplo Roraima, que é o único estado que não está interligado no sistema nacional e é abastecido por energia da Venezuela. O governo tem mostrado um esforço para construir o linhão de Tucuruí, que está parado há muito tempo. O senhor acha que é possível terminar essa obra no prazo de mandato desse governo? Olha, essa linha que liga Manaus a Boa Vista, ela foi licitada pela ANEEL em 2011, teve o contrato de concessão assinado em janeiro de 2012 e a previsão de entrada em operação em comercial em janeiro de 2015, considerando que era 36 meses o prazo de obra. Entretanto, por dificuldades do licenciamento ambiental, no que diz respeito especificamente aos índios, a FUNAI, nós até hoje não conseguimos tivemos a LP exarada pelo órgão ambiental, mas não tivemos a licença de instalação. Essa linha passa pela faixa de servidão da BR-174 e ela é de suma importância para o setor elétrico porque ela vai interligar a última capital brasileira, de estado brasileiro, ao sistema interligado nacional. Então, um esforço vem sendo feito para que essa licença seja concedida, de tal sorte que as obras possam começar. Agora, acredito que sim, que com a licença concedida, essas obras não devem durar mais do que 30 meses. Então, assim, nós poderemos finalmente interligar a capital do estado de Roraima ao sistema interligado brasileiro, proporcionando uma nova realidade no que diz respeito à segurança e qualidade energética no estado de Roraima, trazendo todo o benefício e pujança, né, do sistema interligado nacional. Outra questão é o contrato da usina binacional de Itaipu. O governo criou recentemente um grupo para conduzir esse processo de revisão. Isso pode ter um impacto para o consumidor? Qual vai ser esse impacto? Não, isso tem um impacto, sim, porque nas nossas distribuidoras, elas contam com a parcela de energia de Itaipu. E essa parcela hoje, esse custo, ele é valorado em dólar. Então, essa negociação é de suma importância e pode trazer reflexos importantes na tarifa de energia. Para mais ou para cima? Isso vai tudo depender do termo da negociação, o quanto que vai se valorar esse megawatt gerado em Itaipu. O governo já sinalizou a vontade de continuar o processo de privatização da Eletrobras. O senhor acha isso positivo para o país, para os consumidores? Qual a avaliação do senhor sobre esse processo? Essa questão da privatização ou capitalização da Eletrobras é uma questão mais inerente à política pública. A gente, como regulador, nós implementamos a política pública, mas nós entendemos que qualquer ação que leve à busca de redução de custo e à busca de eficiência, ela é positiva, ela é salutar para o país, até porque vai nos levar ao caminho da modicidade tarifária. Diretor, para finalizar, queria que o senhor falasse um pouco dos desafios dessa diretoria da ANEEL, que é jovem e acabou de chegar, e também as metas para o seu mandato. Nós estamos com a diretoria jovem, uma diretoria que tem uma característica especial. Dos 5 diretores, 3 são concursados da ANEEL, sendo que o diretor Rodrigo ficou até 2015 e depois passou no concurso da Câmara. São todos pessoas do setor elétrico, o diretor Efraim do Sistema Eletrobras, diretora Elisa do Ministério de Minas e Energia e o diretor Sandoval, assim como eu, dos quadros da agência. Nós temos uma boa sinergia, uma boa motivação e um desafio grande pela frente. O nosso maior desafio é essa questão da tarifa de energia. Nós precisamos tomar medidas concretas para desonerar a tarifa de energia. Outro desafio importante é a questão da inovação. Permitir que essas boas práticas mundiais elas penetrem ajudando a reduzir custo no nosso setor elétrico, ajudando a reduzir custo e ajudando, sobretudo, a reduzir a tarifa. Nós estamos com uma discussão muito importante agora, que é o processo da geração distribuída, aquela regulamentação da ANEEL que permite que o consumidor gere a sua própria energia. Acho que um dos maiores desafios da nossa gestão será a gente promover uma regulação equilibrada e que permita, ao mesmo tempo, o avanço da geração distribuída, o avanço da instalação dos painéis solares, como também a correta remuneração para os usuários da rede.
Temos também um desafio grande, que é melhorar a governança e a segurança das transações no mercado livre de energia. O ambiente multilateral, que é aquele que envolve a CCE, em grande medida ele está preservado, mas nós temos que adotar medidas concretas para aumentar, elevar o nível de segurança nas transações bilaterais do mercado livre. Esse é um grande desafio que se apresenta para essa gestão também. Um prazer receber o senhor aqui. Muito obrigada por ter vindo. É uma alegria, uma satisfação poder participar desse debate no Poder 360. A gente agradece bastante. Obrigada. Obrigado você.